Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por voltarem a assistir meu canal, conversando sobre solo com o professor Paulo Borzowski. E hoje nós vamos trabalhar com a correção da acidez do solo. Isso mesmo, nós vamos trabalhar com a calagem. O que é a calagem? A calagem é a aplicação do calcário. O que é o calcário? É o produto que contém cálcio e magnésio. Nós vamos ver que é bem fácil, simples e vamos utilizar a metodologia de saturação por bases, uma metodologia muito utilizada no estado do Paraná. Então, vem com a gente! Aproveito então para solicitar que vocês realizem a sua inscrição aqui no nosso canal, Conversando sobre Solo, com o professor Paulo Borzowski. Também deixe seu like e ative as notificações. Assim vocês serão avisados quando tiver um outro lançamento, um novo lançamento de um vídeo específico do nosso canal. Perfeito? Bom, hoje então nós vamos trabalhar com a questão da correção da acidez do solo, okay? Com o produto chamado calcário. Para ficar mais simples, eu coloquei um exemplo prático ao final desse vídeo para que nós possamos contribuir com o ensinamento prático de como fazer essa conta, essa recomendação de calagem, e nós vamos utilizar o método utilizado para o estado do Paraná, ok? Mas antes disso, de nós trabalharmos a questão que envolve a elaboração do cálculo propriamente dito, nós vamos passar por o processo de entendimento da acidez do solo e também da metodologia e também algumas características do produto, nesse caso o calcário, perfeito? Bom, quando a gente fala de acidez do solo, nós podemos perceber que o Brasil apresenta um pH muito baixo. Então isso significa que o pH baixo está relacionado diretamente com a quantidade, com a concentração de hidrogênio livre. Esse hidrogênio ele é decorrente da própria liberação das rochas, que apresentam um processo de intemperismo químico, físico e biológico, mas também das ações que nós fazemos na agricultura, com os adubos e também a própria planta, ela excreta hidrogênio. Então é comum, é normal que haja acidificação de forma natural. No entanto, nós podemos diminuir essa acidificação com as práticas que nós utilizamos, práticas essas conservacionistas ou práticas sustentáveis, mas também uma prática muito utilizada que é a calagem. Então, nós quando percebemos que o pH apresenta-se distante do ideal, que seria um pH de 6 a 7 ou 6 e 8, aí para o pH extraído em água, e de 5,3, 5,4 até 6,3, 6,4 para pH extraído em cloreto de cálcio, nós temos que realizar o manejo para retirar esse hidrogênio. Tá? Então, por que é tão importante nós trabalharmos com o pH? Aqui no mapa ao lado, nós podemos observar que boa parte do mundo apresenta-se em cor mais avermelhada. Essa cor vermelha mais intensa significa uma acidez forte. Então, nós estamos incluídos nessa acidez forte. O Brasil se inclui em um território que apresenta solos com uma acidez forte. Já de cores mais claras a tons de azul, nós percebemos que são solos alcalinos. Então, se nós trabalharmos com solos da Europa, por exemplo, são solos mais alcalinos. Bom, nesse gráfico ao lado, Malavolta, 1980, ele já trazia que o pH regula a disponibilidade de nutrientes ao solo e, posteriormente, os nutrientes serão absorvidos às plantas. Então, essa faixa ideal de pH é que nós buscamos sempre. Então, regulando o pH, nós estaremos aí disponibilizando nutrientes às plantas. Okay? Por isso que é tão importante nós trabalharmos
com um pH na faixa ideal, tanto na faixa de pH extraído em água, tanto na faixa em pH extraído em cloreto de cálcio. Por que eu trago os dois, pH em água e pH em cloreto de cálcio? Porque vai depender do laboratório. Alguns laboratórios trazem a extração em água, outros trazem em cloreto de cálcio. Ok? Bom, aqui só enfatizando que existe uma relação direta entre a disponibilidade de nutrientes e o pH. Então, esse gráfico aqui, ele nos dá uma relação, né, de concentrações maiores e menores diante do pH. Se nós formos perceber aqui, entre pH de 6 a pH de 7,5, né, pH influenciado em água, nós verificamos que a boa parte dos nutrientes estão disponíveis à solução do solo e, consequentemente, esses nutrientes estarão disponíveis para ser absorvidos às plantas. E aqui do lado eu tenho uma relação entre pH e disponibilidade de nutrientes no solo. E aí nós temos uma faixa de 4,5 a 6,5. E essa faixa, cada vez que aumenta seu pH, principalmente para macros primários e macros secundários, nós observamos que aumento do pH, aumento da disponibilidade dos nutrientes ao solo, chegando à disponibilidade de quase 100% de alguns e 100% de outros. É por isso, então, que a prática da calagem é usual, é necessária, quando o pH não está dentro da faixa ideal para a disponibilidade de nutrientes às plantas. Uma outra coisa que é importante, às vezes se apresenta, está presente aquele nutriente ao solo, tá? Entretanto, ele não está livre, ele não está disponível à planta. Isso acontece muito em solos com poder tampão, poder de tamponamento, ou solos que apresentam um pH muito ácido. E isso faz com que haja a inclusão ou até mesmo a não liberação desse elemento ao solo diante do pH estar muito ácido. Então, é muito importante conhecer o pH do meu solo e trabalhar esse pH na liberação. Uma outra coisa importante é que aqui no Brasil, principalmente em solos brasileiros altamente temperizados, nós temos solos cuja carga do solo é governada pelo pH. Tá? Então, pHs ácidos ou pHs muito baixos, né, eles vão apresentar cargas de sinal positivo. Já quando o pH está muito próximo à neutralidade ou próximo a 6, tá, 6,5, a grande parte do saldo líquido de cargas nesse solo será negativa. Isso fazendo com que aumente a CTC do meu solo. Então, portanto, o aumento do pH favorece o incremento de cargas de sinal negativo e o sequestro, a retirada de cargas positivas. Perfeito? Por quê? Porque aqui no Brasil há relação direta entre cargas e pH do solo. Ok? Bom, uma outra situação está no elemento fósforo, que é bastante manejado com a acidez do solo. Tá? Então, nessa figura nós podemos perceber as montanhas, né, os vales de fixação de fósforo. E nós começamos a perceber que existe fósforo fixado em diferentes tipos de pH. E nós sempre buscamos, né, que não haja fixação de fósforo no solo, que o fósforo fique livre à solução do solo. E a boa parte, né, desse fósforo ele fica livre quando o pH passa de 6, né, 6,5 até 7, esse fósforo começa a ficar disponível ao solo. Por quê? Porque é uma inversão de cargas, né? O fósforo tem carga negativa, se eu aumento as cargas negativas no meu solo com a adição da calagem, tá? Com a retirada de hidrogênio, esse fósforo começa a ficar livre, porque são cargas de sinais iguais, então elas ficam livres. Já quando eu tenho um solo com pH muito ácido, cargas de sinal positivo, essas cargas vão ser um atrativo a esse elemento, o fósforo, que tem carga de sinal contrário. Então esse fósforo vai ficar absorvido. Já em pHs mais altos, essa mesma carga repele. Então, o fósforo ele tem uma ligação direta com o pH do solo. É importante que nós sempre tenhamos aí a mensuração do pH e os trabalhos com fósforo. Uma vez que eu aplico fósforo, nem sempre ele está disponível. Por quê?
porque tem uma relação direta com as cargas do solo e principalmente com a questão que envolve aí o pH do solo. Perfeito? Bom, a necessidade de calagem, que nós chamamos aqui de NC, tá? Ela vai depender de alguns critérios e características do solo. Tá? Então, como que eu vou determinar a necessidade de calagem? Como que eu faço essa determinação? Bom, primeira coisa, eu preciso entender algumas características do meu solo. E principalmente a característica, né, que nós buscamos entender é o conteúdo de argila. Então, quanto mais argila o meu solo tem, mais difícil é essa alteração do pH do solo. Por quê? Se nós pensarmos que o pH está diretamente relacionado com a questão de cargas no solo, nós remetemos a pensar, então, a argila, ela conota mais cargas, a areia conota menos cargas no solo. Então, quanto maior o conteúdo de argila, maior será a dificuldade de alterar questões de pH do meu solo. E aí que vem os solos que apresentam tamponamento. Então, solos que apresentam um teor, né, uma concentração de argila maior, são solos que sofrem menos reações com a utilização do calcário. Eu tenho que parcelar muito mais, eu tenho que trabalhar isso muito mais lentamente para que eu tenha um processo de avanço da diminuição do hidrogênio e aumento do pH do solo. Então, como a escala do pH é uma escala logarítmica negativa, quando aumenta o hidrogênio, quer dizer, diminui o pH, aumenta a acidez do solo. Perfeito? Bom, a matéria orgânica do solo também é uma característica importante. Capacidade de troca catiônica, a CTC, também é uma situação importante, que ela tem uma ligação direta com isso tudo que nós estamos falando. Diversidade de alumínio, porque existem tipos de alumínio, o alumínio livre, o alumínio tóxico, né? E dissociação dos radicais orgânicos, baseado na questão também que envolve o tipo de solo. Perfeito? Bom, a necessidade da calagem, ela tem por objetivo principal neutralizar a acidez do solo. Como que isso ocorre? Ocorre pela captura, né? Pela neutralização do hidrogênio livre no solo. Então, formando uma hidroxila, formando um OH-. Perfeito? Bom, e quais são os critérios, então, para definir a necessidade de calagem? No Brasil, nós temos 3 critérios por definição, ok? O primeiro critério não é essa ordem, mas de relevância nem de utilidade, mas o primeiro critério colocado aqui é o pH de referência, tá? O pH de referência, ele é trabalhado no estado do Rio Grande do Sul, e aí nós chamamos de pH de referência porque os estudos provaram, né, que diferentes solos apresentavam diferentes pHs e diferentes alterações com a utilização da calagem. Então eu utilizo um método chamado SMP, que seria o método de pH de referência. Então eu tenho um pH de referência, eu utilizo uma tabela e o meu pH de referência serve de base para quanto que eu vou aplicar de calcário. Perfeito? O segundo método é a neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Esse método é bastante utilizado no estado de São Paulo. Né? Esse método ele traz a seguinte situação. É um método adaptado, principalmente dos Estados Unidos, né? Que ele traz a seguinte situação. Eu diminuo o alumínio, que está formando, né, características indesejáveis desse solo, principalmente o alumínio tóxico. Eu vou diminuir esse alumínio e eu aumento os teores de cálcio e magnésio pela aplicação do calcário. No início dessa conversa, nós colocamos que o produto calcário apresenta na sua composição cálcio e magnésio. Então, quando eu aplico o calcário ao solo, os níveis, né, de cálcio e magnésio eles aumentarão também. E o terceiro método é o método de saturação por bases, que é amplamente utilizado no estado do Paraná. É o método oficial do estado do Paraná, que leva em consideração a saturação por bases que o solo apresenta, a CTC, e também a saturação por bases que cada cultura apresenta-se numa condição ideal, também, e o PRNT do calcário. Perfeito?
E eu abro aqui um parêntese e coloco uma ênfase nesse assunto, porque quando vocês forem trabalhar, vocês têm que verificar o que o Estado recomenda, qual é o critério para definir a necessidade de calagem daquele Estado. Vocês não podem, por exemplo, recomendar o SMP aqui no Estado do Paraná, isso não é válido. E vocês não podem recomendar o método de saturação por base no Estado do Rio Grande do Sul, porque isso não é válido. Tá? Então, as recomendações de necessidade de calagem, elas devem seguir a recomendação do Estado. Perfeito? Isso é bastante importante para não causar prejuízos éticos, profissionais e técnicos. Perfeito? Bom, e o método baseado na elevação e saturação por base, então tem um princípio entre a relação existente entre o pH e a saturação por base do meu solo. Perfeito? Bom, nesse método, o NC ele já é expresso em toneladas por hectare. Perfeito? Onde eu levo em consideração o V2, que seria o V da cultura. Existe uma tabela, existe uma relação para isso que nós vamos verificar a seguir. O V1, que é o V da minha análise do solo, vezes a CTC, capacidade de troca catiônica da análise, dividido pelo poder real de neutralização do meu produto, nesse caso o calcário. Perfeito? Outro critério bastante importante é a saturação por bases, ou V%, para o desenvolvimento adequado das principais espécies. Então nós vemos aqui que existem 4 diferentes grupos de espécies, né, tolerantes à acidez. Então nós temos o primeiro grupo aqui, que é uma tolerância alta à acidez do solo. Aí nós temos como exemplo aí eucalipto, pinos, erva mate, que o V% de 21 a 35%. Aí nós temos o grupo de tolerância média, que apresenta o arroz sequeiro, braquiárias, mandiocas, assim por diante, 36 a 50%. E aí nós temos o terceiro grupo, que é baixa tolerância à acidez do solo, alfafa, ameixa, canola, café, feijão, soja, trigo, triticale, 51 a 70% o V%. E o grupo não tolerante à acidez, que seria alfafa, almeirão, brócolis, morango e assim por diante. Então nós temos 4 grupos, né, de plantas onde apresentam-se tolerantes ou não à acidez do solo baseado no V%. Perfeito? Bom, esses valores aqui são valores bem interessantes, bem importantes para que nós tenhamos como base a recomendação na fórmula, ok? Então, baseado no V% de estudo, nós trabalhamos alterando o V2 da minha fórmula, colocando como V2 os grupos de tolerância à acidez do solo para as culturas. Perfeito? Uma outra coisa bastante importante, interessante, é a característica, né, da qualidade, né, dos corretivos. Então nós temos lá jazidas de calcário, e ali são diferentes tipos de jazidas, porque essas jazidas, esses minerais que apresentam nas jazidas, eles flutuam, não temos uma concentração igual a todas as jazidas. Okay? Então essa jazida, ela é minerada, então ela é fraturada, chegando a rochas menores, fragmentada, até chegando a virar o pó. É uma forma de britagem, então ela passa por um processo de britagem. E tudo isso é uma consequência, okay? Uma consequência de uma rocha natural. Então o produto final é consequência de um processo de moagem de uma rocha natural. Então essa rocha natural ela vai apresentar diferenças no ambiente de retirada. Então, portanto, na nossa aplicação, isso tem uma condição muito interessante. Por isso que nós, na fórmula, devemos nos ater sempre com o PRNT, Poder Real de Neutralização Total, que nós vamos ver à frente, ok? Bom, uma questão que é bastante importante na qualidade corretiva, porque depende de sua capacidade de liberar OH-, que seria hidroxila. Quanto qual é a concentração desse produto em cálcio e magnésio, qual é o seu poder, a sua capacidade de liberar hidroxila ao meio. E também
a velocidade com que ele vai liberar essa hidroxila. Então, quanto tempo que ele vai ficar no solo, em quanto tempo que ele vai liberar essa hidroxila. Então, esse é o ponto principal. É a quantidade, é a ação desse produto, né, em reação, e a velocidade dessa reação. Então, esses dois fatores em conjunto potencializados vão fazer com que o produto seja mais rápido e mais eficiente. Perfeito? A composição química indica a capacidade potencial de neutralização, o PN. Então, a composição química do meu produto, nós já falamos que tem uma variação nas jazidas de extração. Okay? Perfeito? E a composição química ela vai indicar principalmente a condição de cálcio desse produto e carbonato desse produto. E aí nós chamamos o famoso CaCO3, que seria carbonato de cálcio. Perfeito? Que é a base do nosso produto chamado calcário. Vejamos aqui então essa tabela de extrema importância, onde nós temos os parâmetros, né, de leitura e os tipos de calcário, ou alguns calcários que foram estudados, calcários do A até o K. Então aqui nós verificamos que o calcário A comparado ao calcário K é diferente no parâmetro poder de neutralização em porcentagem. Então, o calcário A apresenta 107,20 e o calcário K 96,58. Perfeito? O que dá para se observar aqui? Que provavelmente as questões ligadas a cálcio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, eles se diferem. E neste caso, principalmente o óxido de magnésio. Aqui o óxido de magnésio apresenta-se em 20,4 e aqui o óxido de magnésio 13,58. Isso já é o suficiente para aumentar o poder de neutralização. Por quê? O poder de neutralização está baseado principalmente em óxido de cálcio e óxido de magnésio. Nesse sentido, nós formamos então o PN, que é o nosso poder de neutralização. Já quando nós falamos da composição física ou granulométrica, indica a velocidade de reação desse produto ao solo. É a mesma coisa da superfície específica, né? Quanto mais fino esse calcário for, maior o poder de reação, o RE, esse calcário vai apresentar. Então, esse valor é expresso principalmente em peneiras. Tá? Então, a retenção em peneiras. Quanto mais ficar retido na primeira peneira, mais grosso é esse produto. Quanto menos ficar retido na primeira peneira, mais fino é esse produto. Então, aqui na mesma tabela, nós podemos observar que apresenta-se a peneira conforme a ABNT. E nós temos aqui o jogo de peneiras, né? Peneiras numeradas de 10 a 2 milímetros, de 20 a 0,84 milímetros, de 50 a 0,30 milímetros e o fundo, o que resta, o que sobe, de 0,30 milímetros. Nesse sentido, então, a peneira ABNT, ela forma a questão que nós falamos anteriormente, de reatividade, de reação. Por quê? Quanto mais calcário ficar retido no fundo, maior é o meu RE, maior será a reação desse calcário ao solo. Então aqui, inicialmente, nós temos o poder de neutralização desse calcário 107 e o PRNT desse calcário ele vai ser maior em consequências do que? Da soma também da peneira, que é o RE, 98,2 contra 61,7 do calcário K. Logo, então, o meu poder de neutralização mais o meu poder de reação, eu tenho o PRNT, o poder real de neutralização do meu produto, que seria referente às junções do PN mais o RE. E aqui, visivelmente, quando as duas combinações são maiores, nós temos um PRNT maior para trabalharmos com ele no campo. O PRNT é igual, então, ao PN vezes RE dividido por 100. E na legislação brasileira, nós temos como PN 67% de mínimo. Então, o calcário ele não pode sair da fábrica da jazida se ele não apresentar um PN de, no mínimo, 67%.
E também ele não sai para o comércio se o poder de reação desse calcário for menor que 45%. Ok? Bom, e também nós temos alguns outros aspectos considerados na escolha, que seria o teor de magnésio. O teor de magnésio vai governar se ele entra numa classe de calcário dolomítico ou de calcário calcítico. A maior diferença está no óxido de magnésio e não no cálcio. Então vejamos aqui, os dolomíticos, os calcários dolomíticos vão apresentar aproximadamente 30% de óxido de cálcio e 19% de óxido de magnésio. Já os calcíticos vão apresentar 42% de óxido de cálcio e 2% de óxido de magnésio. Desta forma, então, o que mais diferencia de um para o outro é o teor de óxido de magnésio no produto final. Essa relação de cálcio e magnésio no solo também é bastante importante para eu limitar ou para nós como técnicos definir qual calcário utilizar. Okay? Então existe uma regra geral que o ideal dessa relação de cálcio para magnésio fosse estimado em 4:1, seria o ideal. Tá? Quando essa relação está abaixo de 4:1 ou é menor do que 4:1, necessariamente nós precisamos utilizar o calcário calcítico. Já quando essa relação está maior de 4:1 ou mais alta, né, que 4:1, nós podemos utilizar o dolomítico. Por quê? O calcário calcítico nós vimos que apresenta mais cálcio e menos magnésio. E o dolomítico, ao contrário, ele apresenta a quantidade de cálcio um pouquinho menor, mas a quantidade de magnésio bem maior. Então, essa relação ela vai aumentando ao longo do tempo com o calcário dolomítico, quer dizer, ela vai estreitando ao longo do tempo com o calcário dolomítico, que é essa relação entre cálcio e magnésio. Já o calcítico, a relação ela vai aumentando o cálcio e diminuindo o magnésio ao longo do tempo. Perfeito? Nesse caso, então, quando nós trabalhamos, recomenda-se a aplicação do calcário de 3 a 6 meses antes da semeadura, porque em todos os trabalhos realizados, boa parte dos calcários, mesmo tendo um poder de reação alto, mesmo assim os calcários demoram aí de 60 a 90 dias, até mesmo 120 dias, para ter sua reação total no solo. Então, por isso que é importante nós sempre aplicarmos o calcário antes da semeadura, em 3 meses ou no mínimo 2 meses antes da semeadura. E para que haja uma aplicação uniforme, ou eu tenha uma aplicação que realmente coincida com a homogeneização no solo, nós precisamos entender um pouquinho dos equipamentos. Então, a distribuição ou incorporação, se assim for, no solo que vocês estão trabalhando, é importante que eu entenda um pouquinho dos equipamentos que nós vamos poder utilizar. Nesse caso, nós temos aqui 3 tipos de equipamento. O de gravidade, né, que é o mais utilizado, que amplamente utilizado pela facilidade, pela distribuição melhor que se tem no campo. Aqui nós temos os centrífugos, que seriam os que são lançados, né? O produto é lançado na superfície do solo, e o pendular, né? Que ele é lançado via um pêndulo aqui atrás. Não existe uma recomendação de equipamento ideal, mas nós sabemos que na prática os equipamentos que apresentam-se como gravidade ou queda livre, eles são mais eficientes no que diz respeito à distribuição e principalmente na questão que envolve o vento. Tá? Então, os pendulares e até mesmo os equipamentos centrífugos, eles espalham muito esse calcário. Não é que espalham muito que o calcário vai ficar bem espalhado, e pelo contrário, em algumas áreas nós temos uma desuniformidade de espalhamento pelo fato do vento, né, auxiliar negativamente nesse processo. Tá? Então, o equipamento mais utilizado, amplamente utilizado, são os equipamentos aqui de queda livre, tá?
que são os mais recomendados, né? Mas eu volto a falar que não existe um equipamento ideal para aplicação. Né? Nós podemos regular, nós podemos otimizar o equipamento que vocês têm na propriedade, perfeito? Bom, e no que diz respeito a recomendar, tá? Nós vamos fazer uma recomendação baseada nessa análise aqui do solo, ok? E a recomendação nossa vai ser a recomendação pelo V%, pela saturação do V%, pelo estado do Paraná, ok? A primeira coisa, a primeira etapa, é saber qual calcário aplicar. Se é o calcítico ou é o dolomítico, porque eu vou ter que fazer essa compra. Então, antes de fazer a compra, eu preciso saber qual calcário que eu vou utilizar. Então, a relação é uma situação importante a ser realizada, ok? Bom, nessa relação aqui eu tenho 4,2 centimol por decímetro cúbico de cálcio e 1,63 centimol por decímetro cúbico de magnésio. Dividindo um pelo outro, eu tenho uma relação de 2,59. Desta forma aqui, eu volto a lembrar vocês, uma relação menor de 4 para 1 eu utilizo o calcítico, uma relação maior de 4 para 1 eu utilizo o dolomítico. Nesse caso aqui, uma relação de 2,59, eu vou ter que utilizar o calcário calcítico. Então eu já separo empresas que trabalham com calcário calcítico, já formam o meu preço no calcário calcítico, perfeito? Bom, uma outra situação que eu tenho que verificar se eu vou utilizar essa compra em bags, em sacos ou a granel. Isso tudo modifica a estocagem do meu produto. Essa estocagem ela deve ser uma estocagem seca, visto que se eu deixar na lavoura chover, pode já ocorrer as primeiras reações e isso diminuir a reação do produto no solo. Tá? E também como que você vai estocar isso na tua propriedade, perfeito? A segunda etapa, então, é eu verificar o PRNT do calcário, o poder real de neutralização total do meu calcário. Vamos supor que nesse exemplo o meu PRNT seria de 95%. Onde que está o PRNT? Ele pode conter na informação do site da empresa, na nota fiscal, no bag, no rótulo do bag, no rótulo do saco. Perfeito? Quando você for fazer já a comparação de preços das empresas, você já vai perguntar o PRNT desse calcário, você vai perguntar o PN do calcário, você vai perguntar o RE do calcário e formar o PRNT desse calcário, desse produto. Uma outra situação é o que eu vou cultivar na minha área. Eu vou cultivar erva mate, eu vou cultivar soja ou eu vou cultivar olerícolas. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar, e é a terceira etapa, nós vamos trabalhar com o V%, o V2, que seria o V% da soja. Lembrando, da onde que saiu esse 70%? Saiu daquele grupo apresentado para vocês, tá? Tabelado já no livro Referência do Paraná, que 70% é considerado ótimo para a cultura da soja. Então eu vou elevar a minha saturação por base a 70% para que boa parte dos nutrientes para a cultura da soja estejam disponíveis. Okay? Nesse caso aqui, então, a quarta etapa seria a verificação da CTC do meu solo e da verificação também do V% que meu solo apresenta. Então aqui nós temos uma CTC de 12,66 centimol de carga por decímetro cúbico e uma porcentagem de 52,85% o meu V2. Então, já com os dados em mãos da análise do solo, PRNT 95%, o V2 70%, eu consigo substituir na fórmula necessidade de calagem. Okay? Substituindo os valores na fórmula, eu tenho necessidade de calagem em toneladas por hectare, 70 o meu V2, a extraído da cultura, menos 52,85, que é meu V1 da amostra do solo, vezes a CTC em centimol, 12,66, da análise do solo, dividido pelo PRNT do meu calcário, tá? Nesse exemplo, 95%. Nesse sentido, a necessidade de calagem é de 2,2 toneladas por hectare de calcário calcítico. Ok? Então, eu vou verificar o volume, né, que eu vou precisar, necessitar aplicar em área total e vou fazer a compra do meu calcário
calcítico, neste caso, neste exemplo. Perfeito? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nesse vídeo de hoje, recomendação de calagem, baseado no método saturação por bases. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixem de dar o like, de fazer as contribuições baseados aí nessa aula de hoje e também com as informações que vocês já têm no campo ou estudando. Também não deixem de ativar a notificação para que vocês recebam as notificações dos vídeos que serão ainda lançados, ok? E se inscrevam no canal, assim vocês vão tendo a possibilidade de conversar conosco sobre solos. Muito obrigado e abraços!